Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do curso Neurovendas e Venda Consciente. Como entender aí o cérebro para poder vender mais sem precisar manipular. Mas antes de a gente falar da aula de número 3, a gente precisa recapitular o que a gente aprendeu na aula de número 2. A gente entendeu que o cérebro não busca ganhar, o que ele busca é não perder. E que sem segurança também não existe decisão. E outro ponto é que o benefício atrai, mas é a segurança que permite ele abrir esse campo decisório. E que venda consciente, ela reduz o risco antes de prometer qualquer tipo de ganho. E por último, a gente aprendeu que quando o cérebro relaxa, a escolha acontece com muito mais fluidez. Nessa aula de número 3, a gente vai falar sobre a crise da narrativa, os arquétipos e os novos deuses desse cérebro primitivo, que a gente já sabe que é o cérebro que decide, né? Você vai entender nessa aula, você vai entender por que o cérebro não compra argumentos, mas compra histórias. Pois é, gente, o cérebro ele não vive de fatos, ele vive de narrativas. O ser humano ele não experimenta a realidade de uma forma neutra, ele experimenta a realidade através de histórias que vão organizando internamente na sua cabeça, tá? E essas histórias elas vão ter uma explicação lógica. Quem sou eu, onde eu estou, o que é seguro, o que é perigoso, o que vai fazer sentido para mim continuar ou não. Então, o cérebro ele não busca uma verdade absoluta. O que ele busca é coerência interna. Então, quando uma narrativa ela perde essa coerência, então o cérebro entra em estado de alerta. Mas o que é essa tal crise da narrativa? Bom, a gente sabe que vivemos hoje uma crise silenciosa, mas profunda. Tá? As narrativas tradicionais elas deixaram de organizar essa experiência humana. Antigamente, as histórias eram mais claras. A religião organizava o sentido, a família organizava essa questão do pertencimento, a profissão organizava uma identidade e a comunidade em si organizava os valores daquela comunidade. Né? Então, hoje, muitas dessas narrativas acabaram se fragmentando. E qual o resultado? Uma ansiedade difusa, um excesso de informação, uma dificuldade para a pessoa decidir e aquele medo constante de você errar. Então, o cérebro primitivo ele sofre nesse cenário porque ele depende de referências mais estáveis e, na verdade, não tem mais. E aí, quando a narrativa entra em colapso, que é o caso, tá? O cérebro ele procura o quê? Novos deuses, novas referências. Então aqui entra um ponto simbólico e neurológico ao mesmo tempo. Quando uma narrativa ela deixa de sustentar o sentido, o cérebro ele não fica vazio, ele precisa substituir isso. E essa substituição são o quê? São os novos deuses, esses deuses mais modernos. Claro que eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de performance, de produtividade, de dinheiro, de imagem, de novo status, de pertencimento na era digital. Não são deuses religiosos, são centros de organização emocional. Então, o cérebro ele precisa adorar algo, adorar entre aspas, para ele poder se orientar. Então, para eu explicar melhor isso, eu vou trazer um paralelo com a série Deuses Americanos. Nessa série, os antigos deuses eles acabam perdendo força porque as pessoas deixaram de acreditar neles. E no lugar deles surgem novos deuses. A tecnologia, está aí para todo mundo ver, né? A mídia, o consumo e a velocidade. Então, no nível simbólico, isso é exatamente o que acontece dentro do nosso cérebro. Quando os antigos sentidos acabaram perdendo a força, novos símbolos foram ocupando esse lugar. E aí o cérebro primitivo ele não pergunta se é real ou não. Ele simplesmente pergunta, isso vai me organizar? Porque ele está buscando organização. E aí é que vamos ter esse impacto dentro de uma decisão de compra. Quando alguém chega até você, essa pessoa não chega apenas com uma necessidade técnica, de modo algum. Ele chega com uma narrativa confusa, com um senso de identidade fragilizado e um excesso de estímulo, porque é muito estímulo hoje em dia, né? E uma dificuldade real de decidir qual desses estímulos ele vai focar. Okay?
Por isso que vender hoje é muito mais do que apresentar uma solução. É você oferecer uma história onde essa pessoa consiga se colocar, consiga se pertencer de verdade. Por isso que surgem arquétipos, que na verdade são atalhos de segurança no nosso cérebro. Os arquétipos, eles são padrões universais de comportamento, de emoção e de significado. Do ponto de vista da neurociência, do ponto de vista do cérebro, eles reduzem esse esforço cognitivo, o que isso é bom para o nosso cérebro. Ele cria um reconhecimento imediato, também traz essa questão de pertencimento, e ele gera previsibilidade, porque o cérebro precisa disso também. Então, o cérebro confia muito mais rápido quando reconhece um arquétipo que é claro. E quais são os arquétipos claros que nós temos, os clássicos, né? Que é aquele que é o mentor, que é o cuidador, que é o explorador, o sábio, né? E o curador também. Quando a sua comunicação é arquetípica, dentro desses exemplos clássicos, o que o cérebro entende? Eu sei quem você é. Eu sei o que esperar de você agora. Um mentor, um cuidador, um explorador, um sábio, um curador, ele sabe o que vai esperar de você. E isso é segurança. A gente já aprendeu que o cérebro compra segurança. O erro comum é você misturar esses arquétipos sem essa consciência. Então, muitos profissionais acabam misturando esses arquétipos sem perceber. Aí ele fala como mentor em algum momento, ele fala como salvador no outro momento, ele fala como guru logo depois, ele fala como um amigo em seguida. Você sabe que isso gera um ruído muito grande no cérebro de quem está ouvindo, sabe? E, claro, a gente está falando do cérebro primitivo. Ele não gosta dessa bagunça toda. E esse ruído é percebido como um risco. E a gente já aprendeu isso. Venda consciente exige coerência simbólica desses novos dedos. E o que faz isso, essa coerência, é a narrativa. Uma narrativa correta, porque ela organiza onde o argumento que você está trazendo está falhando. Argumentos podem convencer a mente, mas são as narrativas que vão acalmar esse cérebro. E uma boa narrativa, ela precisa responder implicitamente onde eu estou, onde eu posso chegar com o que você está me falando, quem vai me acompanhar durante esse processo e qual é o risco real que eu vou ter dentro desse processo. Ele tem que ser o mínimo possível. Por isso, histórias vêm de mais do que explicações, não por manipulação, mas porque organiza a mente do cliente. Então, o profissional consciente ele precisa ser o criador dessas narrativas seguras. E aqui nasce um papel muito importante, um papel novo, muito poderoso. Você não vende apenas um serviço. Você oferece uma narrativa de travessia, de jornada. E essa narrativa ela precisa ter um ponto de partida claro, precisa ter um processo possível para aquela pessoa realizar, precisa ter um guia confiável, que é você, e um ritmo humano, dentro do ritmo do cliente, não do teu ritmo. Então, o cérebro primitivo ele relaxa quando entende toda essa jornada. Uma narrativa errada vai ativar o medo, mesmo que ela tenha uma boa intenção, percebe? Mesmo um trabalho profundo, ele pode ser rejeitado se a narrativa for grande demais, for complexa demais, ou for talvez heróica demais. Quando você coloca o teu cliente como um herói absoluto desde o início da sua narrativa, da sua abordagem, você está ativando uma pressão muito grande nele. Porque ele pensa, caramba, será que eu vou dar conta de tudo isso? O mestre é ele, está passando toda essa confiança para mim. Será que eu vou dar conta disso tudo? Então a venda consciente ela precisa tirar esse peso antes de colocar essa responsabilidade no cliente. E claro que ele precisa de todo esse processo. Ele precisa atravessar junto com você. E você não pode colocar esse peso todo, essa responsabilidade dele em cima dele. Percebe? Então, será que tem, e aí vem essa pergunta, né? Mas será que tem um arquétipo que é muito mais seguro dentro do conceito venda consciente? Bom, embora existam vários arquétipos possíveis, tem um que se destaca nesse contexto, que é o mentor-guia. Porque ele não salva, ele não promete, ele apenas acompanha aquele cliente. Esse arquétipo ele vai reduzir a idealização, vai diminuir essa dependência do cliente, vai aumentar a autonomia do cliente e vai gerar confiança sustentável durante todo o processo de compra, durante toda a jornada de compra. Tá? Bom,
Para a gente finalizar, eu quero trazer uma ação prática para essa aula número 3. Então, papel e caneta na mão, como a gente fez na primeira aula, e na segunda, papel e caneta, e vamos lá. Responda essas 4 perguntinhas. Qual arquétipo sua comunicação expressa hoje? Lembra dos arquétipos que a gente falou? Se não lembrou, volta um pouquinho o vídeo, você vai lembrar dos arquétipos clássicos, tá? Número 2, ele é coerente em todos os pontos de contato com o meu cliente? Sim ou não? E os deuses modernos? Que deuses modernos meu cliente hoje está servindo sem perceber? Lembra dos deuses modernos? Lá da série Deuses Americanos? Também já falei isso. É só voltar um pouquinho no vídeo, você vai lembrar. Se você não anotou, você volta lá e vai lembrar desses deuses modernos. E que narrativa alternativa o seu trabalho está oferecendo hoje para o seu cliente final? Respondendo essas perguntas, vem agora uma frase para você completar baseado nessas 4 respostas que você vai dar. Eu ajudo pessoas que, pontinho, 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 a atravessarem, pontinho, 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 com pontinho, pontinho, pontinho. Ok? Simples, claro e bem humanizado. Tá? Venda consciente não cria dependência simbólica, ela cria uma clareza de narrativa. Quando a pessoa entende a história em que ela está entrando, ela escolhe com muito mais presença. Tá? A gente sabe que vive uma crise de sentido, mas não de informação. Informação tem de montão por aí. Então, quem entende isso, para de competir por atenção, tá? E começa a oferecer o quê? Orientação. Você sai desse grupo que está aí buscando criar atenção o tempo todo e está oferecendo o quê? Orientação. Está tirando o foco da atenção e colocando na orientação. Na próxima aula a gente vai aprofundar ainda mais esses arquétipos, tá? A gente vai trazer na prática como que o cérebro confia e reconhece essa questão do arquétipo e quem ele deve evitar. Tá bom? Gratidão. Bora para a 4ª aula. Tem muita coisa que a gente aprendeu.